um grupo de slides aqui, né, até porque isso não pode ser constituído como uma aula prática, não é isso que o professor José Marcelo pediu. Ele pediu para fazer aqui uma conversa sobre esqueleto axial, até porque, se eu não me engano, nem todos foram no laboratório de anatomia. E vocês terão questões teóricas sobre esse assunto, a princípio, né? Depois, quando todos cumprirem suas aulas práticas, certamente ficará, né, passível de se fazer uma prova prática e esperamos voltar em breve. Monitores já estão sendo aí selecionados. Meu grupo só viu o sistema reprodutor. Estava com Covid, não pude comparecer. A Cristal aí ficou doente, né? Cristal, tá tudo bem, né? Espero que sim. Ah, beleza. Então, galera, esse bate-papo, William, boa tarde, William, boa tarde, meu cara. Esse bate-papo é sobre esqueleto axial, beleza. Esqueleto axial, e eu sempre peço a vocês, deem uma lida em Keith Moore, Anatomia Orientada para a Clínica. Lá, qual o probleminha de lá? É que vocês lá encontrarão segmentados. Né? Onde é que você vai encontrar o crânio, que é o esqueleto da cabeça? Lá em cabeça. Onde é que vocês vão encontrar a coluna vertebral? Lá em dorso e em tórax. E também o tórax, vocês vão encontrar lá o externo e as costelas. Beleza, é uma leitura bacana, mas você pode simplificar isso também. Princípios de anatomia e fisiologia. Gerard Tortora. É um livro bem gostosinho de se ler e que tem, se eu não me engano, tem lá no Minha Biblioteca, tá? No portal. Mas vamos então, eu vou projetar aqui imagem. Eu não fiz slide, mas não deixo de mostrar imagem. A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte, pessoal. Quando eu falo teoricamente de esqueleto axial, eu sempre estou procurando preparar vocês para uma visão prática. E o que é a visão prática? É o aspecto funcional e clínico junto disso, certo? O que eu tenho no crânio? O crânio é o esqueleto da cabeça. E o que é importante no crânio quando eu penso em clínica? Traumatismo crânioencefálico, traumatismo craniano. São grandes problemas que envolvem o crânio, por exemplo. Mas você pode pensar em quê também? O que tem dentro do crânio? Um elemento especial do sistema nervoso chamado encéfalo, constituído de telencéfalo, diencéfalo, bem no miolo do telencéfalo, tronco encefálico, mesencéfalo, ponte e bulbo, e o cerebelo. Tem esses caras todos aí dentro do crânio. Então você tem que pensar em quê? Traumatismo craniano pode e deve provocar o quê? Edema, né? Aumento de pressão intracraniana. E o que acontece com essas estruturas nervosas? Dentro do crânio, num traumatismo craniano de alto impacto energético, né? Uma pancada muito forte. Vem todas essas situações, principalmente edema e, consequentemente, a pressão intracraniana aumentada. O que eu penso também, já que eu tenho encéfalo dentro do crânio? Eu penso nas doenças vasculares encefálicas, popularmente chamado de AVC ou derrame. Doenças vasculares encefálicas. Luciano, por que você não fala acidente? Explicando. Em 2018, no último Congresso Brasileiro de Anatomia presencial, um neurocirurgião foi proferir uma palestra a respeito disso. E ele falou, eu não chamo acidente, porque isso não é acidente. É uma doença ou uma afecção. E aí, eu vi propriedade no que esse neurocirurgião falou e acompanho. Tá? Isso não está previsto na terminologia anatômica internacional. Mas um neurocirurgião falando, né, um profissional de gabarito, é claro que eu vou seguir o que esse cara faz, né, e fala, né, com filtragem, é claro. Mas vocês fiquem à vontade. Então, pessoal, doença vascular encefálica, isso é dentro do crânio.
Porque o encéfalo está ali. E você tem essas doenças vasculares encefálicas ou de cunho isquêmico, que por uma razão você não tem um aporte sanguíneo favorável às diversas partes do sistema nervoso central, sobretudo do cérebro, ou hemorrágica, quando essa doença vascular é originária de um rompimento, de uma ruptura da parede do vaso. O que eu tenho mais dentro do crânio? Meninges. Eu posso ter meningites, né, bacteriana, viral, enfim. Então, veja que eu estou começando do mais complexo, que é a clínica, mas para quê? Para que você tenha em mente o porquê de você estudar os ossos do crânio. Né? E outro aspecto importante da clínica é o quê? Dentro do crânio, tumores. Tumores que geralmente são originários da neuróglia. O que é isso, Luciano? Neuróglia é um conjunto de células do sistema nervoso, que não são neurônios, mas que são fundamentais para o funcionamento do tecido nervoso. Tá? Tecido nervoso esse, repito, constituído de neurônios e de neuróglia. E no tecido nervoso central, as células que constituem a neuróglia são astrócitos, oligodendrócitos, células ependimárias e micróglia. Passa para lá. Quando eu falo em coluna vertebral, meus amigos, não tem como eu não pensar em hérnia de disco. Hérnia de disco, uma doença grave, né, causada por uma lesão no disco intervertebral, que constitui o esqueleto da coluna vertebral. E eu não posso pensar também, não posso não pensar na outra parte do sistema nervoso central que está no interior da coluna vertebral, que é a medula espinal. Então, quer dizer, todo o sistema nervoso central, resumindo, está no esqueleto axial. E aí, saindo da coluna vertebral, eu tenho o externo e as costelas, certo? Externo e as costelas, que formam ali a chamada cávea torácica, que é uma espécie de gaiola, né, óssea, que, além de proteger os órgãos vitais, como pulmões, os grandes vasos sanguíneos, o coração, dentre outros, esse esqueleto torácico também ele é preparado para quê? Para que nós tenhamos a possibilidade de expandirmos e retrairmos essa caixa e que vai nos ajudar no processo de ventilação, né? Que é colocar ar para dentro e para fora nas incursões respiratórias por minuto, né? Ins e ex. Então, essa é uma apresentação, pessoal, com associação clínica. Vamos apresentar, é claro, as ilustrações. Um aviso antes, tá, por favor, que eu sempre gosto de fazer, às vezes eu me atraso um pouco na lembrança, fiquem à vontade para interromper, tá? Eu vou projetar aqui as minhas imagens e isso me impede de vê-los. Então, quando forem se manifestar, façam oralmente, tá bom? Que aí a participação de vocês é sempre interessante, tá? Então, vamos lá. Vou projetar aqui a minha tela. E a minha tela está mostrando para vocês um esqueleto? Sim, tá sim. Sim, professor. Beleza. Este é o esqueleto humano. Oh, eu não sabia, Luciano. Esse é o esqueleto humano, né, pessoal? Nosso alvo, a nossa meta aí é o esqueleto axial, que agora ficou verdinho exclusivamente. Então, tu está vendo aí uma vista posterior do esqueleto axial, né? Vista posterior do crânio, vista posterior da coluna vertebral, vista posterior do esqueleto do tórax. Muitas vezes, por exemplo, você vai verificar essa vista posterior do esqueleto axial numa radiografia da coluna vertebral. E ela tem que ser, desde já, tudo que você vê tenha olhos clínicos de absorção dos detalhes. Então, eu já aproveito essa ilustração para quê? Para te dizer que no raio-x de coluna vertebral, você deve observá-la reta, né? Nessa tomada posterior anterior. Se ela tiver desvios, nós chegamos a comentar nas aulas práticas de escoliose.
Escoliose não é fisiológico, não é normal, tá? E aqui a vista anterior do esqueleto axial. Então, a vista anterior do crânio, a vista anterior da coluna vertebral, né, que me atrapalha um pouquinho por causa do externo, e as costelas. Notem uma coisa, meus amigos. As costelas aqui estão, né, abertas. Está faltando alguém aqui. São as cartilagens costais. Se eu colocar aqui um algo a mais, olha aí, ele fechou, né? Fechou, vou tirar de novo, tirei as cartilagens costais. Então, esse é o esqueleto axial. E aí, qual é a missão de vocês lá nas aulas práticas? Identificar ossos, proeminências ósseas, especificidades, peculiaridades ósseas. Que eu faço destacar para vocês lá o quê? Alguns dos principais. Mas, é claro, eu preciso ir conhecendo a história de cada um aqui. Né? Nós temos um tempo relativamente curto para isso, mas eu espero sanar algumas situações. E, pessoal, tenham um pouquinho de carinho comigo e paciência, porque eu, para manipular isso aqui, às vezes me embolo. Então, desde já, me desculpe. Vamos ver aqui. Quero que aumente o tamanho. Professor, Oi. você podia só recapitular o que são essas costelas falsas? Claro, então obrigado pela pergunta. Já que perguntou, vamos lá. Vamos lá. Costelas falsas. Isso faz parte do esqueleto torácico. Né? Deixa eu... Pronto. E deixa eu botar aqui... menos. Pronto, eu botei as cartilagens costais aí. Só queria diminuir o tamanho. Tá vendo? Ele não diminui. Professor, eu acho que eu tenho esse aplicativo, é o mesmo que o meu. É só você vir aqui nessa barrinha direita. Ali, Nessa lupinha? Não, insere ali de configurações, tá vendo? E vai diminuir o zoom. Vai ter para diminuir. E o seu não é igual ao meu, não. Esquece, não é igual ao meu, não. Então deixa. Vamos rolar aqui. Bom, já que quem me perguntou, vamos lá. O esqueleto do tórax, comecemos por aí. A pergunta foi, costelas falsas, verdadeiras, né? Vamos pelas verdadeiras. As verdadeiras, meus caros, primeiro, nós sabemos que são 12 pares de costelas. Elas se articulam anteriormente com o externo, elas se articulam posteriormente também com o elemento do esqueleto axial, que são as vértebras torácicas. E aí nós já adiantamos, são 12 as vértebras torácicas. Então, o que tu tens aí? Por que são verdadeiras? Porque, vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, elas se articulam diretamente com o externo, certo? Por isso são ditas costelas verdadeiras. 7 verdadeiras porque se articulam diretamente com o externo. As demais, eu levanto aqui melhor. Isso. 8, o par 8, o par 9 e o par 10, vejam, a cartilagem delas não se articula diretamente com o externo, se articula com a cartilagem da 7ª. Por isso são ditas costelas falsas, tá? E as cartilagens. Vamos abrir. Aí. E as costelas, meus amigos, 11 e 12, nem direta nem indiretamente se articulam com o externo. Então, são ditas flutuantes, certo? Lembrando que da 8ª até a 12ª chamam-se de falsas. E aí abre-se um subtipo para a 11ª e 12ª, que são flutuantes. Ok? Então,
você tem 12 pares de costelas, sendo que as 7 mais superiores se articulam diretamente com o externo, assim são costelas verdadeiras. 8ª, 9ª e 10ª se articulam indiretamente, né? Se articulam, na verdade, com a cartilagem da 7ª, são ditas falsas. 11ª e 12ª, que aqui estão, nem direta nem indiretamente, então são ditas costelas flutuantes. Certo? Aproveitando, então, tá? E fiquem à vontade para perguntar, agradeço a pergunta. Aproveitando, então, o ensejo, vamos voltar ao crânio. O crânio parece que está rindo, né? Deixa eu tirar essas cartilagens dele. Aí. Pessoal, o crânio costuma se dividir em 2 partes, só para estudo, porque vocês veem que o crânio é um contínuo. Aliás, uma grande característica dos ossos do crânio é a sua articulação coesa, fortíssima, e isso tem um pressuposto funcional. Por que é tão coesamente articulado? Por que são coesamente articulados os ossos do crânio? Para a proteção deste bem maior do corpo humano que se chama encéfalo. Então, vocês observaram, e aqueles que não, que os ossos do crânio, grande parte, são unidos por essas linhas, que nós denominamos de suturas. Quando chegarmos lá no sistema articular, mas desde já nós podemos falar, as suturas são um tipo de articulação fibrosa, que não permite movimento, certo? Então, essas são as características das articulações do crânio. É claro que você deve observar aqui também essa articulação que eu estou passando a setinha aí, articulação temporomandibular. Essa articulação é do tipo sinovial. Vejam que eu já estou falando com vocês de articulações. A articulação sinovial, ela permite boa amplitude de movimento. Você, inclusive, palpa, tanto colocando o dedo dentro da orelha, aqui externa, você consegue sentir o movimento, quanto colocando dentro da boca, você coloca o dedo indicador e vai em direção à orelha, né? Só que dentro da boca você sente também, e é claro, botando o dedo sobre a articulação. Uma articulação que normalmente, né, sofre transtornos, né, e a ortodontia, que é a especialidade da odontologia, tenta cuidar dessa questão. Então, a articulação temporomandibular é diferente, ela é sinovial, permite movimento. E graças a Deus, porque você se alimenta, você exerce a função da linguagem graças a essa possibilidade, né? Você ingere líquido. E eu não posso esquecer de falar desse garoto aqui sozinho, o osso ióide, que vejam, ele não se articula com nenhum outro osso do corpo humano. Contudo, ele é um elemento de suporte para ligamentos e músculos do pescoço. Quando vermos músculos, vocês verão que existem músculos supraioideus, ou seja, que estão acima do ióide, e músculos infraióideos, músculos que estão abaixo do ióide. Então, tá aí o ióide, que é um osso muito particular, que serve aí, repito, para fixação de ligamentos e de músculos do pescoço, da região sublingual também. O crânio, meus amigos, a gente pode falar aqui que ele é subdividido para estudo em viscerocrânio, e aí você tem aí uma turma boa, cerca de 15 ossos. Eu não gosto de apontar números para corpo humano. E, aqui é melhor, o neurocrânio. O neurocrânio muito representado, que é por este moço aqui, que é o osso frontal, que é um osso ímpar. Os ossos parietais, que são pares, você tem um de cada lado. Este osso posterior aqui, que é o occipital. E o osso
temporal. Estes são, assim, os raízes, né, do chamado neurocrânio. É claro que entram aí o esfenoide, aí nessa parte é a sua asa maior, e aqui destaca-se também o etimoide. Esse não, esse aqui. Etimoide. Oi. Você disse que é dividido para estudo em neurocrânio. E qual outra palavra que você disse? Viscerocrânio. Tá bom, obrigada. Nada, que Ô, isso? professor, Oi. é a Fernanda. Aqui, a glabela é a testa? Glabela é a testa? A fronte é a testa. Fronte é a região anterior da cabeça, correspondente ao osso frontal. Glabela é uma regiãozinha aqui entre os dois arcos superciliares. Essa região aqui que você vai tocar em você e talvez vai sentir uma depressãozinha. Bem no plano mediano, é a glabela. É uma região da fronte, Entendi. certo? E, não, deixa eu, quando o senhor estiver falando mais pra frente, eu acho que o senhor deve falar disso. Pode deixar. Então, caras, estes são os do neurocrânio. Os do viscerocrânio, tem osso do neurocrânio que participa, por isso que eu não gosto de estabelecer números. Mas os do viscerocrânio, claro que eu vou ter uma parte do frontal, que está aqui constituindo a cavidade da órbita, né? A órbita é a abertura. Então, a órbita, ela recebe o bulbo do olho, não globo ocular, bulbo do olho. E vocês veem aí que formando o teto, né, da órbita está o frontal. O frontal participa. Nós destacamos aqui também o osso nasal, são pares. Nós também destacamos as maxilas, que suportam ali também num tipo de articulação com a raiz do dente, os dentes maxilares. Nós temos aqui ainda os zigomáticos, pares também. Nós temos aqui a mandíbula, né? Um osso móvel, o único osso móvel do crânio é a mandíbula. E, claro que vamos para cá, o lacrimal, né? Bem ali, imediatamente inferior ao frontal, medial ali a maxila. E aqui destaco também o vômer, aqui ele botou como occipital. Eu cliquei muito embaixo. Vômer. Aí o vômer. Vômer te lembra o quê, pessoal? São essas associações que eu quero fazer com vocês. O vômer está em verdinho, correto? Ele é o quê? O que nós estamos vendo? A parte posterior do septo nasal. Que alguns de vocês que poderão seguir, por exemplo, a otorrinolaringologia ou mesmo a cirurgia plástica, poderão trabalhar com essa parte posterior do septo nasal. A parte anterior é cartilagínea. A parte posterior, se você for lá com o dedo mínimo, limpinho, com álcool, você toca e você sente o vômer inferiormente. Você não deve conseguir sentir a lâmina perpendicular do osso etimoide, não. Cliquei em cima, foi em outro. Aqui, ó. O etimoide. Então, o etimoide mais o vômer formam a parte posterior que é óssea do septo nasal, já que a anterior é cartilagínea. O etimoide é um osso muito interessante porque vocês procuram ele, né, lá no laboratório de anatomia. Luciano, cadê o etimoide? Ele não é um osso que normalmente nós veremos sozinho, que eu comento com a rapaziada lá. Para eu ter o etimoide, veja, ele está bem no teto da cavidade nasal. Para eu ter o etimoide, eu preciso fazer o quê? Destruir todo o crânio para tê-lo inteiro. Olha ele aqui inteiro. Bem irregular, né? Ele tem aí que se destaca a lâmina perpendicular do osso etimoide, que é essa lâmina aí que está bem no plano mediano. E o etimoide, ele também, eu destaco também esta areazinha aqui, ó, toda perfuradinha
a lâmina cribriforme do osso etimoide, que por aqui passam os filetes nervosos do nervo olfatório e que ascendem, que aparecem, que surgem na cavidade nasal. Nós somos mamíferos que temos uma área de cavidade nasal muito pequena, né, em relação a outros mamíferos. Mas temos, e interessante para se falar dos dias de hoje é o quê? Que a Covid, uma das sequelas que ela pode deixar é a anosmia, que é justamente a incapacidade de perceber o olfato. Destaco aqui também, pessoas, no etimoide, essas pequenas cavidades no osso etimoide, né? Ele é um osso pneumático, como nós já vimos, e essas cavidades são revestidas por mucosa. Essas cavidades do osso etimoide em conjunto constituem as chamadas células etimoidais, que entram no contexto dos seios paranasais, aqueles da sinusite. Então, o etimoide, muito particularmente aí apresentado, agora recolocado no contexto do crânio. Se eu for ver a base do crânio... Professor? Oi. Você pode só repetir quais são do neurocrânio? É frontal, esfenoide, parietal, occipital e qual mais? Que eu perdi, desculpa. Vamos lá, não tem problema. Frontal, parietais, occipital, né? Que forma calvária. Aí você tem os temporais, o etimoide e o esfenoide. Tranquilo? Sim, obrigada. Nada, que isso. E isso também, meninos, tem lá no roteiro de aula prática, que foi uma consideração geral introdutória que eu coloquei lá. Eu encontro, pessoal, dois ossos aqui interessantes. Veja lá, na base do crânio, né? Palatino, que junto com as maxilas formam o palato duro, que é ósseo, é fácil palpar, né? E posteriormente ao palato duro, você tem um palato mole, que é muscular, né? Que tem uma projeção cônica, inclusive mediana, que é a úvula palatina. E destaco aqui também de novo, ó quem está aqui que eu posso ver, né? Nessa vista, o vômer. Né? Apresentando o vômer para vocês sozinho, olha como é que ele é. É um carinha laminar, né? Então, ele é um cara próprio para você ter ali a formação posterior do septo nasal. É um osso laminar. E devo destacar aqui também, pessoal, este rapaz. Vou dissecar aqui um pouco esse esqueleto. Quem eu estou mostrando para vocês agora? Osso esfenoide. O esfenoide é um osso-chave. Veja que ele fica bem no centro do crânio e ele parece um morcego, uma borboleta. Tudo isso, então, que está marcado é o osso esfenoide. Agora eu tirei para tirar aqui o ióide do meio. Está aí o osso esfenoide. Uma atenção em relação ao esfenoide, pessoal, é essa areazinha aqui, ó. Quando somos crianças, essa articulação entre o occipital e o esfenoide, ela é cartilagínea, é do tipo sincondrose. As sincondroses também veremos em sistema articular, mas não é nada demais se comentarmos aqui. As sincondroses têm uma característica de serem articulações temporárias, ou seja, com o tempo, aquela cartilagem que está entre os dois ossos é substituída por um evento chamado sinostose. É como se fosse a soldadura dos dois ossos e o desaparecimento da cartilagem. Ou seja, é quando o seu crânio está com a estrutura amadurecida, né? Então, o esfenoide, né, olha essa vista aqui, inferior e lateral, você consegue ver a asa maior do esfenoide, que se destaca quando a gente pega o crânio, né, a vista lateral, vocês tocam e falam, Luciano, aqui é o esfenoide? É uma parte dele, né, a asa maior. Contudo, a gente vira para mostrar que ele é um osso chave na base do crânio. Né? Tirar essas clavículas daqui.
é um osso chave na base do crânio, o osso esfenoide. Tá aí, ele aí no destaque. E aqui, quem está no destaque é o osso occipital. Aqui, de novo para vocês, ó, o palato duro, formado pela maxila, que agora está verde, e pelo palatino, que agora eu tornei verde. Forma o palato duro. Opa! Voltei aqui. E não podemos esquecer, pessoal, desse garoto aqui. Olha quem é. Concha nasal inferior. O estudante também, às vezes, se embola. Onde é que está essa concha nasal inferior? Ele é um osso. E ele está no interior da cavidade nasal. Né? Se tirarmos aqui a maxila esquerda, nós conseguimos ter uma visão aí mais privilegiada da concha nasal inferior. É claro, meus caros, que numa prova prática, e vocês viram lá o roteiro de aula prática, é claro que processo mastoide do osso temporal, processo estiloide do osso temporal, meato acústico externo, poro acústico externo, dentre outras coisas, são cobradas na prática. Eu posso cobrar isso na teoria? Posso. Posso perguntar de acidentes ósseos que se destacam, sempre farei isso, a que osso que ele pertence, né? Mas também questões relacionadas com topografia, né, que é localização, a relação dos ossos em si. Falei de todos, está aqui o temporal, né, que eu comentei com vocês. Tem uma parte petrosa, uma parte cavernosa, que é muito estudada. Por exemplo, aqui tem a orelha interna e média. Então, é muito importante, além de alguns ramos arteriais que são importantes, né, que às vezes você não entende. Por que uma pedrada nessa região pode matar o sujeito? Justamente por conta de ramos arteriais importantes que passam aí. Não vou me estender, faço só esses comentários para provocar vocês a lerem mais sobre isso. Deixei de falar sobre algo aqui do crânio, qualquer coisa vocês me alertam. Oi? Uma curiosidade, como que a gente deve, para não ter que ficar gravando as suturas, não tem? Você comentou agora sobre as questões que envolvem as relações de uma parte de um osso do crânio com outra, né? Provavelmente a relação entre eles estaria uma sutura. Como que eu sei qual o nome do osso que vem primeiro em relação à nomenclatura das suturas? Tem uma importância esses ossos? Tem importância o nome, sim. Excelente pergunta aí, que eu não consegui identificar quem é, mas... É Humberto. Humberto, meu filho, obrigado. Essas suturas, né, que Humberto pergunta, não é uma coisa que eu devo pedir a vocês agora. Eu creio que eu vou pedir em sistema articular. Né? Mas, por exemplo, essa suturinha aqui, é entre quem? Frontal e zigomático. Isso, obrigado aí. Frontozigomática, né? Sutura entre o frontal, aqui, ó, e os nasais, sutura frontonasal. Então, geralmente, o osso é uma coisa que, na verdade, não tem regra, Humberto e colegas. Na verdade, é uma leitura para você ir associando, né? Não é uma coisa que tenha muito a ver, não. A única coisa que tem a ver é que vai ter o nome dos ossos que estão se articulando, né? Aqui, vocês lembram bem, foi uma dúvida que sempre perguntaram, o arco zigomático, né? E aí, se eu botar o alfinete aqui, processo zigomático do osso temporal. E se for aqui, processo temporal do osso zigomático. Então, questões de prova prática, uma questão de prova teórica a respeito disso aí é muito, muito simples, muito tranquilo de vocês fazerem. Humberto falou... Oi, pode perguntar, pode falar. Esse nome processo, porque tem vários ossos que têm esse nome processo. Processo, na verdade, é um indicativo de uma região importante, né?
também acaba sendo uma terminologia um tanto quanto relativa, né? Porque processo mastoide do osso temporal, que é essa pontinha aqui, né? É uma área importante do osso temporal, assim como os processos temporal e zigomático dos respectivos ossos, né? Processo como sendo uma área importante, né? Vocês vão ter, por exemplo, na escápula, processo coracoide, porque é uma área, né, na escápula que se destaca. Então, colocam-se esses processos. Deixa eu lembrar de algum. Processo coronoide na mandíbula, processo coronoide na ulna. Então, são áreas específicas de ossos que se destacam. Simplesmente isso. Tá? Professor, Oi. é a Fernanda. É que lembra que eu ia fazer uma pergunta achando que o senhor ia falar. E eu nem falei, Fernanda. Não, é por causa do crânio do recém-nascido. Ele tem aquele fontículo anterior, né? Aham. Aí ele fica no osso frontal. Aí o osso frontal dele é o quê? É um pouquinho aberto para ter esse fontículo e Ai, depois se fecha? bora lá, então, falar sobre fontículo. Obrigado, Fernanda. Ó, eu virei aqui o esqueleto. Esse esqueleto, obviamente, é de um adulto. E aí, Fernanda pergunta dos fontículos, né? Eu consigo tirar esse destaque aqui do frontal? Não. Enfim. Justamente aqui, ó, no crânio do recém-nascido, no adulto, não. No crânio do recém-nascido, você tem um espaçamento entre os parietais e o frontal, que forma o fontículo anterior, certo? Este fontículo anterior é um espaço com tecido conjuntivo ali entre esses três ossos que estão se articulando aqui, se encontrando aqui. Esse encontro da sutura sagital com a sutura coronal é um ponto craniométrico que no adulto nós chamaremos bregma, certo? Então, você olhará outros fontículos, como, por exemplo, o fontículo posterior. Vai ficar aqui. Como é que eu trago esse bicho mais para cá? São essas confusões que eu tenho. Mas aqui, dá para ver tranquilo o fontículo posterior. O mouse no lugar onde é que tá preto e puxa pro lado, professor. Pronto, assim melhorou. Senão vou bagunçar tudo. Vou ficar doidinho aqui. O fontículo posterior do recém-nascido estaria aqui. Luciano, estaria? Repito, isso é um crânio de adulto. No recém-nascido, os ossos parietais estão separados do osso occipital. Quando se fundem, eles então serão um ponto craniométrico chamado lambda. Então, aqui no recém-nascido seria o fontículo posterior. Aqui... Professor, Oi. é porque eu queria saber, então, o neném ele tem duas moleiras, porque esse fontículo o nome popular é a moleirinha do neném, não é? É. Então ele teria. Tem o quê? Ele tem 6 fontículos, Fernanda. Um anterior, que eu mostrei aqui, um posterior, que eu mostrei aqui, 2 anterolaterais, né? Um de cada lado, nessa região aqui, e 2 posterolaterais, nessa região aqui, certo? Vai ter um afastamento também desses ossos, e também aqui vai ter um afastamento. Quando adulto, você terá um ponto craniométrico chamado pitério, aqui, e aqui astério, lembrando, bilateralmente. Então, isso soma-se 6 fontículos, 2 anterolaterais, 2 posterolaterais, um posterior e um anterior, que devem se fundir até o 36º mês de vida, ou seja, a partir dos 3 aninhos de idade, esses fontículos já sumiram. Tranquilo? É isso? Obrigada, professor. Sim. Então tá bom. Algo mais de crânio, pessoal? Qualquer coisa vocês perguntam aí no decorrer. Deixa eu destacar agora esta menina da coluna vertebral.
Aumenta. Pronto. Meus queridos, a coluna vertebral é formado por vértebras e por... É formado por vértebras e pelos discos intervertebrais, certo? Esses discos intervertebrais estão entre as vértebras. Se eu der um close aqui, né, e colocar cartilagem, tecido conjuntivo, ele botou demais aqui. Então, aqui tem uma vértebra. Vejam que a coluna vertebral se organiza como vértebra sobre vértebra, e entre cada vértebra, meus caros, você tem os discos intervertebrais, certo? Os discos intervertebrais. Como é que eu tenho o segmento da coluna vertebral todo inteiro? Nós temos 7 vértebras cervicais, 7 vértebras cervicais, que formam ali o esqueleto do pescoço, 12 vértebras torácicas, que formam ali a parte posterior do esqueleto do tórax, 5 vértebras lombares. Até agora temos 24 vértebras. Elas são ditas vértebras móveis, certo? Obviamente porque elas propiciam movimento. E você tem o sacro e o cóccix. O sacro, ele fecha a pelve óssea posteriormente, né? Forma aqui com os ossos do quadril a articulação sacroilíaca, vai ser importante, por exemplo, na pelve feminina, na pelve gravídica. Então, o sacro, na verdade, eram 5 vértebras que se fundiram. E o cóccix, que eram 4 vértebras e se fundiram, formando um osso só. O cóccix é nossa cauda, que não evoluiu, porque nós ficamos em pé, né, em posição de bipedestação, ou em posição de ortostase, que é ficar em pé. E aí a cauda evoluiu. Mas hora e meia você encontra ou sabe de alguém que tem uma variação anatômica e que às vezes perturba a função. Tem gente a ponto de não conseguir ficar sentado em determinadas superfícies porque o cóccix pode se projetar, né, de uma forma mais posterior. Essa é a forma, né? Essa é a forma fisiológica, anatômica dele. Mas ele pode se pronunciar mais para cá, ó, mais posteriormente, ou também mais anteriormente. O fato é que... Oi. Qual é a função dele, do cóccix? O cóccix, olha a função dele de movimento e clínica, assim, de movimento, vamos lá, nenhuma. Né? Ele não produz movimento. Estrutural, legal, ele é aí um ponto de fixação de músculos, né, e ligamentos, para justamente estruturar a pelve, justamente nessa região que a gente chama de diafragma da pelve. Diafragma da pelve, ou seja, o assoalho, o chão da pelve, que também é muito importante para o estado gravídico. Agora, funcionalmente, no sentido de movimento, nenhum. Clinicamente, ele pode ter esses desvios de padrão postural e causar situações como um abscesso, que é um problema chatíssimo, né? Ou inflamações periodicamente que ocorrem devido a você sentar em cima, ou de repente um traumatismo, que caiu sentado, esse tipo de coisa. O cóccix é mais um cara estrutural para fechar ali a pelve óssea e para ser um alicerce de fixação de músculos e ligamentos. Certo? Professor, Ui, posso tirar uma dúvida, Cristal? claro, Cristal.
Por exemplo, um paciente que ele usa o colete, eu não sei se está certo a pronúncia, mas eu acho que é colete de Milwaukee. Milwaukee. Isso, obrigada. Esse colete, ele tem alguma vértebra específica que ele vai estabilizar ou serão todas elas? Ah, muito boa a tua pergunta, Cristal. Por quê? Porque nos remete a falar de funcionalidade de coluna vertebral, né? O colete de Milwaukee, ele quer estabilizar uma escoliose, né? Quer estabilizar uma escoliose. Ele serve, ele é uma boa órtese, mas quais são os principais estabilizadores, né, de uma articulação, ainda mais o segmento da coluna vertebral? Quais são os principais estabilizadores? Eu lhes pergunto. Estou tentando aumentar num tanto a coluna vertebral que não nos atrapalhe no sentido de visualização. Já tirei a escápula aqui. Então, quem é estabilizador da coluna vertebral, pessoal? Quando vocês verem articulações, vocês vão ver que nós temos ligamentos, cápsula articular, discos articulares, que são estabilizadores da articulação. O que é isso? A articulação não ficar folgada, desajustada, mal posicionada. Então, o colete de Milwaukee é uma órtese usada, né, na tentativa de se estabilizar a postura da coluna vertebral. Ele ajuda, mas não tem estabilizador melhor do que quem? A musculatura. A musculatura. Se eu colocar músculos aqui, vamos ver se ele vai devagar com os músculos. Ó, ele já colocou alguns ali, colocou mais ainda. Pronto, colocou o que a gente queria ver. Esses dois feixes aqui de músculos, nós vamos conhecer em breve, formam o que a gente chama de músculos eretores da espinha. Então, se eu tenho essa musculatura aqui bem trabalhada, né, com tônus muscular legal, eu posso fazer um papel melhor do que o colete de Milwaukee. Então, essa é uma conversa muito controversa até, dá muita briga, mas tem documentado cientificamente o papel da musculatura, né, paravertebral, que é essa ao redor da coluna vertebral, como estabilizador de coluna vertebral. O colete de Milwaukee pode auxiliar? Pode, mas você tem que ter um trabalho concomitante de fortalecimento da musculatura que estabiliza a coluna vertebral. Certo? Você usou, Cristal? Não, era só uma dúvida, porque a gente já apresentou o tutorial sobre isso, aí eu gostaria de saber a respeito de como que ele funcionava. Ah, entendi. Show de bola. Obrigada, professor. Professor. Oi. É Humberto. Olha só, o senhor comentou sobre a questão evolutiva, eu gostaria de adentrar num assunto que talvez você pode me esclarecer melhor. Antes da medicina, eu tive a oportunidade de ler uma literatura chamada A História do Corpo Humano, não sei se você chegou a ver. E nessa literatura, escrita por Lieberman, que é um doutor PhD em evolução, ele é professor em Harvard, e ele desenvolve pesquisas lá, e ele disse que a evolução se deu primeiramente por esse encurtamento dos ossos do quadril, que antigamente eles eram muito largos e possibilitou o movimento de ereção do corpo, e não a coluna vertebral, como a gente costuma aprender, né, ao longo do ensino médio. Você pode explorar um pouco mais sobre esse assunto para eu entender a complexidade da evolução nesse sentido? Claro, Humberto. Vamos lá. O Humberto levantou essa questão sobre ossos do quadril. Então, aqui eles, né? Osso do quadril esquerdo, osso do quadril direito. E esse estudo, eu só ouvi falar do Dr. Lieberman, mas a sua fonte bibliográfica não. O osso do quadril é muito peculiar, né, pessoal? Justamente para ficarmos em pé. E eles estão articulados com a coluna vertebral. Então, realmente não foi a disposição estrutural da coluna vertebral que nos colocou em pé. A questão do cóccix, por exemplo, é só uma questão de involução. Nós não precisaríamos em pé desse cóccix mais de um comprimento maior. Mas sim, isso é um ponto chave, Humberto, que você tocou, principalmente no que diz respeito à prevenção,
tá? De lesões em articulações, tanto do quadril, que é essa aqui entre o fêmur e o osso do quadril, do joelho e talo crural. Ao mesmo tempo que o osso do quadril, ele se tornou como ele é, e foi bem colocado aí pelo Humberto, por isso que as leituras extras são muito interessantes, porque o osso do quadril, como é agora, né, ele é um sustentáculo da sobrecarga de peso da coluna vertebral para os membros inferiores. Os ossos do quadril têm um papel fundamental aí na transferência dessa energia de sobrecarga de peso da coluna vertebral para os membros inferiores. E aí essa qualidade de articulação do osso do quadril de cada lado com o sacro nos permite fazer essa conexão com a coluna vertebral. Então, para, inclusive, a reprodução, né, o desenvolvimento do bebê nesse anel ósseo, né, além da relação dos ossos do quadril com a coluna vertebral por meio do sacro e de sua relação também com os membros inferiores, o osso do quadril se desenhou assim, para nós ficarmos em pé. Justamente, Humberto e colegas, e aí o que acontece? Por exemplo, quando a gente vai tratar... Oi? Desculpa te interromper, eu posso dividir a imagem com o senhor para o senhor poder exemplificar melhor? Que tem os dois casos. Ah, então traz aí, não ué. Vou te atrapalhar, só um instante. Alguma coisa no bate-papo, William. Acho que para. Para de chorar, João Vitor. Vamos lá, cara. Olha aí o que o. Cadê? Sumiu a imagem dos dois lá. Um minuto. Tá procurando. Aqui no início. Aqui. Esse aí. Então, você tem um osso do quadril, né, verticalmente, longitudinalmente, mais bem colocado do que esse osso do quadril aqui, né, desse primata, do Australopithecus aí. Então, a minha seta não aparece agora, né? A seta do Humberto acompanha aí. Não obstante, pessoal, a musculatura do quadril do Homo erectus, ela é muito importante para nos tornar bípedes e para estabilizar articulações como joelho e talo crural. Talo crural é o que chamam vulgarmente de tornozelo. Então, muitas vezes a gente vai cuidar de prevenir lesões de joelho e de talo crural, eu vou diretamente nessa musculatura aqui, proximal do cíngulo do membro inferior. Que quando Australopithecus não tinha tanta importância, não para ficar em pé, mas a partir do momento que nós ficamos em pé, tanto a questão da pelve, quanto para abrigar o bebê, né, o novo conceito, quanto para a marcha, a deambulação, os ossos do quadril atingiram aí uma importância sensacional quando se dispõem assim. O que não podemos fazer, né, é considerá-lo isolado. A gente tem que lembrar, ele se articula com o sacro e ele se articula com o fêmur. Então, toda vez que, como fisioterapeuta, eu ia trabalhar prevenção de lesão em jogador de beach soccer, que eu trabalhei com beach soccer capixaba, por exemplo, ou outras situações, eu mirava a musculatura posterolateral da articulação do quadril. Então, glúteo máximo, glúteo médio, os rotadores laterais principalmente, porque você tem piriforme, gêmeos, superior e inferior, obturadores, interno e externo e quadrado femoral, esses músculos fazem a rotação lateral. E aí nós vamos entrar numa outra situação. No Australopithecus, a pelve era mais larga, vejam vocês. Em nós, a pelve é mais estreita. Mas qual é o desenho do fêmur? Ele tem uma cabeça, um colo, e aí ele desce obliquamente e medialmente. Por isso nós temos hoje em dia tantas meninas muito jovens com dor no joelho, porque elas já têm um posicionamento de fêmur medializado e elas têm quadris mais largos. Então isso
faz com que haja um comprometimento posicional da articulação do joelho. Mas isso é uma outra história. Então, essas demonstrações aí que o Humberto traz são importantíssimas também nessa condição de ficarmos em pé. E aí você vai ter, por exemplo, também o hálux mais desenvolvido. Imagina você ficar sem um hálux, que é o primeiro dedo do pé, aquele mais volumoso. Você vai ter uma perda de equilíbrio ali consistente. Então, essas evoluções são muito interessantes, para a gente entender a funcionalidade. Muito bom, Humberto. Lieberman, lembro disso. Só não li o livro. É um bom livro para as férias. Obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco do conhecimento. Eu que agradeço, mas é isso mesmo. E aí voltamos aqui. A coluna vertebral, meus caros. A coluna vertebral, ela tem curvaturas fisiológicas, que são lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar e cifose lombosacral, que são também evolutivas, que acompanham essa questão que o Humberto traz. Ora, por que lordose, cifose, lordose, cifose? Por que essa alternância das curvaturas? Porque, pessoal, isso nos traz equilíbrio. Equilíbrio. E se você tem um desequilíbrio nessas curvaturas, você vai ter desequilíbrios posturais também. Vamos entender por que as lordoses são curvaturas secundárias e as cifoses são curvaturas primárias. Professor, Cifose. Oi? Tem como você repetir o nome das curvaturas? Claro, vamos lá. Essa aqui na região cervical é a lordose cervical. Lordose. A concavidade está posterior, certo? Essa curvatura aqui, a nível torácico, é a cifose torácica. Aqui a convexidade é posterior. Mais uma vez uma lordose aqui, que é lombar, e uma cifose sacral. Certo? Essas são curvaturas fisiológicas. Mas aí se você pega... Valeu. Se você pega lá, por exemplo, o roteiro de aula prática, tem lá, as cifoses são curvaturas primárias e as lordoses secundárias. Óbvio, as cifoses vieram primeiro. Por quê? Na verdade, quando você está no útero da mamãe, você é o quê? Uma cifose. Certo? Você é uma cifose. À medida que você vai aos 3 meses de vida, você nasceu. Aos 3 meses de vida, você começa a sustentar a cabeça. E isso vai começando a desenvolver a sua lordose cervical. E com 12 meses, normalmente você está deambulando. Então, quando você começa a ficar em pé, começa a se desenhar uma lordose lombar. Então, as lordoses, como vieram depois do nascimento, elas são curvaturas secundárias. As cifoses, que não se modificaram, apenas permaneceram, a torácica e a sacral são curvaturas primárias. Então, você tem essa alternância de curvaturas justamente para se equilibrar. Por exemplo, no módulo de nascimento, vocês vão ver que a gestante tem alterações sobre todos os aspectos, esquelético, muscular, cardiovascular, e o ponto de gravidade delas, por exemplo, se modifica, A barriga, o abdômen dela vai para frente, porque o peso está aumentando. E aí você tem um aumento da lordose lombar, por exemplo. Quando você tem aumentos das lordoses ou das cifoses, aí você tem alterações. São hiperlordoses e hipercifoses, tá? Mas isso é já dentro do campo das afecções. E quando a sua coluna vertebral ela desloca lateralmente, tá? E podem ser 2 curvaturas ou uma. A sua coluna vertebral ela fica em S, ela pode ficar numa doença chamada escoliose. O que é escoliose?
são deslocamentos laterais da coluna vertebral. O correto é esse que vocês estão vendo, né? Se você tiver deslocamentos laterais, essa coluna vertebral tem diagnosticado uma escoliose, que pode ser postural, apenas por conta de postura. Você examina o paciente e vê algumas discrepâncias em níveis, por exemplo, acrômio orelha, né, as cristas ilíacas do osso do quadril, ou ela pode ser estrutural, que aí já é uma escoliose consolidada. E aí tem uma série de tratamentos, né, um deles, mas já para crianças, pré-adolescentes, é o colete de Milwaukee e fisioterapia. As vértebras, pessoal, como eles dizem, se organizam em cervicais, são 7, torácicas, são 12, e lombares, que são 5. E é claro, pessoal, você vai ter diferença, obviamente, nas particularidades dessas vértebras. Por exemplo, essa que eu cliquei aí é a primeira vértebra cervical. Ela recebeu o nome de Atlas. Por quê? Tira-se da mitologia grega o fato de que Atlas era um deus que carregava o universo, né? Então, Atlas se articula com quem? Com o occipital. E carrega aí o crânio. Atlas, meus caros, é uma articulação que eu chamo de atípica. Deixa eu virá-la aqui. Olha só, Atlas. É atípica, né? Ou seja, ela não guarda características comuns a todas as outras vértebras. E eu vou mostrar isso para vocês. O que é interessante de uma vértebra? Né? Deixa eu pegar uma vértebra típica aqui. Uma vértebra típica, eu posso pegá-la aqui do segmento torácico. O que eu vejo numa vértebra típica, meus amigos? Deixa eu colocar ela assim. Uma parte anterior volumosa, corpo vertebral, certo? Essa parte anterior é mais volumosa, veja ela lateralmente, ela tem uma altura, são coisas que você vai observar na clínica. No exame de raio-x, por exemplo, a altura do corpo vertebral, né? Essa área superior aqui é onde você tem repouso disco intervertebral, certo? Corpo vertebral. Uma vértebra típica tem o que também? Essa areazinha aqui, que eu estou tocando com a seta, são duas areazinhas posteriores ao corpo vertebral. Eu chamo de pedículo vertebral. 2. Pedículos vertebrais, imediatamente posteriores ao corpo vertebral. E essa areazinha aqui, ainda posterior aos pedículos, eu chamo de lâminas vertebrais. As lâminas com os pedículos, pessoal, formaram isso aqui, ó, um arco. Arco vertebral. Esse arco vertebral, vocês notem, tem uma outra parte que é típica, que eu passei por cima e não falei. Essa daqui, que está esbranquiçada nessa ilustração, são os processos articulares superiores, certo? Arco vertebral é o todo. Com quem, Luciano? Com os pedículos e com as lâminas, né? E os processos articulares aqui, que pelo próprio nome diz, vão se articular com outros processos articulares. Eu vejo também, pessoal, numa vértebra típica, processos transversos. São essas duas projeções laterais que partem do arco vertebral, do arco da vértebra, tá? E um processo mediano posterior, que é o chamado processo espinhoso da vértebra. E aí eu viro aqui embaixo para mostrar para vocês que nós temos também processos articulares inferiores. Então você vai ter articulando os processos articulares inferiores de uma vértebra com os superiores da vértebra superior e assim sucessivamente, certo? Este aqui
É o forame vertebral. Lindão, fácil. Quando eu tenho uma vértebra sobre a outra, os forames vertebrais de cada vértebra vão formar, na verdade, um canal vertebral. Quem está aí no interior desse canal vertebral? A medula espinal, que é a continuidade do sistema nervoso central. Perfeito? Bora lá. Partes típicas de uma vértebra típica. Tem corpo vertebral, tem pedículos, tem lâminas e tem processos articulares superiores. Tem processos transversos, laterais, né? Tem processo espinhoso, mediano e posterior, palpável no teu paciente, né? E tem processos articulares inferiores, certo? Essas são as partes de uma vértebra típica. Porque, pessoal, se eu pegar uma lombar, se eu pegar uma vértebra lombar, olha aí uma vértebra lombar, diferente, né? Mais volumosa, ó, corpo vertebral, pedículos, onde minha seta está em cima, lâminas, processo articular superior, processo transverso, processo espinhoso, forame vertebral, processo articular inferior. Uma vértebra mais robusta, a região lombar, são 5 vértebras, são as mais inferiores, sobrecarga de peso. É onde você vai ter um índice alarmante de quê? De hérnia de disco. Hérnia de disco na região lombar. Principalmente nesses segmentos. L4, L5, né? Quarta vértebra lombar e a quinta, e L5, S1. Um grande índice de hérnias de disco aqui. Não obstante, pessoal, na região cervical, você vai ter, numa vértebra típica cervical, também você vai ter o quê? Um corpo vertebral anterior, pedículos, lâminas, processos articulares, processo espinhoso e veja, aqui é peculiaridade dos processos transversos, ó. O que você está vendo? Forames transversários. Por quê? Porque aí passam em cada lado as artérias vertebrais. Elas passam aí e sobem no teu pescoço para, no interior do crânio, ajudarem na formação da vascularização do encéfalo, né? Vão formar mais posteriormente o chamado círculo arterial do cérebro. Então, essas vértebras típicas têm essas partes que eu repeti para vocês, né? Corpo vertebral, pedículos, lâminas, processos articulares superiores e inferiores, processos transversos e o processo espinhoso, né? Não esquecendo do forame vertebral. São típicos. Se eu botar aqui, vamos ver a parte de artéria. Pronto, aí, ó. Ele me deu a artéria vertebral justamente entrando a partir de C6 e sobe, porque posteriormente, junto com as carótidas, vão formar aí a vascularização do encéfalo, que vocês vão ver em algum momento das vidas de vocês, creio que é no terceiro período. Olha o coração aí de brinde, né? Perguntas, meus caros. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat de repente. Porque já viu o João Vitor desesperado ali. Fala aí, quem falou? Eu queria que o senhor voltasse nas vértebras. Eu me perdi a hora de mostrar os pedículos e as lâminas.
Ah, bora lá, João. Beleza. Os pedículos e as lâminas são bem particulares por conta da sua proximidade ali. Deixa eu voltar isso aqui. Peguei essa vértebra cervical para exemplificar, para trazer o que o João solicitou. Corpo vertebral é a área volumosa anterior. Vai se relacionar com quem? Onde a seta está? O disco intervertebral. Pedículo, essa regiãozinha imediatamente posterior ao corpo vertebral. São os pedículos. Certo? Aí você tem processos articulares superiores e você fecha este arco com as lâminas vertebrais. Essas lâminas, né, em alguns casos, onde há uma pressão aumentada no interior do canal vertebral, seja por uma questão de disco, seja por uma questão de tumor, você pode vir aqui e fazer uma laminectomia, tirar a lâmina para dar um alívio da pressão. Então, deixa eu pegar uma outra vértebra aqui, o João e colegas. Uma vértebra torácica. Uma vértebra torácica que vai ter uma estrutura diferenciada, né? Os pedículos estão aqui, onde a seta aponta, e as lâminas aqui. Lembrando, pedículos com lâminas formam o arco vertebral e também formam o forame vertebral. Deixa eu tentar ir lá numa lombar agora. Se eu pego uma lombar, e para mostrar pedículos e lâminas, pedículos, imediatamente posterior, uma área pequena delimitada, posterior ao corpo vertebral, os processos articulares cá estão, e as lâminas, olha, as lâminas são muito melhor visíveis aqui na vértebra lombar. Ó, nessa vista aqui, ó, pedículo, pedículo, lâmina, lâmina, processo espinhoso, processos transversos. Beleza, João? Muito obrigado, professor. Entendi. Sim, imagina. Professor, Oi. eu tô com dúvida em relação aos discos invertebrais. Intervertebrais. Isso, desculpa. Ah, isso. Diga-me, a estrutura deles é isso? Isso. Deixa eu ver se eu acho disco intervertebral aqui. Professor, rapidinho. Diga-me. Em relação ao forame da cervical, da vértebra cervical, onde que passa as artérias que chegam ao, acho que é o crânio que você falou, seria o forame transversário? Ou é Isso, outro nome? perfeito, perfeito. Tá, obrigada, era só isso. Ah, os forames transversários por onde passam as artérias vertebrais. Isso aí. Olha o disco intervertebral, pessoal. Quem pediu pelo disco? Rafaela. Rafaela, obrigado, Rafaela. O disco intervertebral, pessoal, é uma estrutura de fibrocartilagem aqui na periferia, onde eu estou passando a seta. Fibrocartilagem e colágeno. Centralmente, você tem ali um gel, né, com um grande constituinte de água, núcleo pulposo, certo? Aqui, na periferia, anel fibroso. Aqui, no centro, núcleo pulposo. Essas são as partes do disco intervertebral. Com o tempo, o que a gente vai entender? Que os discos intervertebrais, eles, ao mesmo tempo, eles estão onde? Entre as vértebras.
Em que parte especificamente? Entre os corpos vertebrais, que é aquela área volumosa anterior de cada vértebra. Ele está aqui, né? Então imagina uma vértebra aqui e uma vértebra aqui. O disco intervertebral é importantíssimo na biomecânica da coluna vertebral. Por quê? Ao mesmo tempo ele promove a estabilidade da coluna e também movimento da coluna em diferentes situações, certo? Então, o disco intervertebral, se você quiser saber de uma hérnia, é você entender que, dependendo da posição do movimento, e desde já eu já lhes digo, o pior movimento que existe para disco intervertebral é o quê? Flexão com rotação e sobrecarga de peso. Você está matando o seu disco intervertebral. Porque correndo aqui na fisiopatologia rapidinho das hérnias de disco, esse anel fibroso, que é fibrocartilagíneo periférico, contém o núcleo pulposo. Então, esse núcleo pulposo, dependendo da tensão e compressão que ele sofra, se ele se projeta para frente, para trás ou lateralmente, ele pode herniar, ele pode extravasar, certo? Ou por uma sobrecarga desigual nesse disco, ou por problemas de movimento que rompam esses anéis fibrosos, esse anel fibroso em sua constituição. Então, o disco hernia, ele extravasa. E qual o problema disso? É que os nervos espinais estão muito próximos ali, mas eu vou parando por aqui nesse aspecto. Rafaela me perguntou, Luciano, estrutura do disco intervertebral. Para a gente agora, no momento, anel fibroso, periférico, né, fibrocartilagíneo, e a sua parte central é o núcleo pulposo, gel, água. Ok? Obrigada, professor. Isso, imagina. Professor, Oi. os ossos do ouvido, eles entram no crânio ou não? Porque eu acho que eu li em algum lugar aqui. Os ossos da orelha. Orelha. Eles entram sim, né? Mas a gente deixa para estudá-los, tendo em vista que eles têm um papel fundamental, e obrigado pela pergunta, eles têm um papel fundamental na audição, né? Porque a vibração deles com a membrana timpânica. Então, quando vocês quando vocês estudarem a anatomia da orelha, né? A neurofisiologia da audição, vocês vão falar deles: martelo, bigorna e estribo. São os ossículos da orelha interna. Tá bom? Tá bom, obrigada. Não esqueça mais. Tá bom. Aqui está o disco, né, pessoal? Localizado. É assim que ele se organiza em toda a coluna vertebral até aqui, né? L5, S1. Mas lembrando, você não tem disco intervertebral aqui, na articulação atlanto-occipital, que é entre atlas e occipital, e atlanto-axial você também não tem disco. Olha só. Então, entre occipital e atlas não tem disco intervertebral, e entre axis, que é a segunda vértebra cervical, e atlas não tem disco intervertebral. Estes detalhes, pessoal, eles ficam, eles são muito importantes. E é isso que os caras colocam na prova, de concurso para residência, para qualquer concurso que seja, na prova do Luciano, essas bobeiras, que às vezes você esquece. Ontem, um estudante do internato, da medicina, aí do 10º período do NESC, foi meu monitor, menino que eu adoro, o Heitor Pesca, me mandou outra questão de simulados de residência. Ele falou, Luciano, como você falava isso? E um dia desses, né, para quem lembra aí, eu comentei na aula de genital masculino. Vejam só. Músculo cremaster está presente ali no funículo espermático, né? Ele traciona o testículo superiormente. A pergunta do simulado lá da residência é: o músculo cremaster, ele provém de qual músculo?
E aí, o que vocês responderiam? Pode colar. A Rafaela ligou o áudio, mas não respondeu. Tô com medo de falar errado, professor. A hora de errar é aqui, Rafaela. Fala aí o errado, então, que eu quero ver. Acho que eu tô confundindo. Será? Vamos lá. O músculo oblíquo interno. Oi. Acabei falando. Qual seria o músculo? O músculo cremaster. É um músculo que está ali. Não é o músculo que fica no interno do abdômen? É um músculo que ele provém do músculo oblíquo interno do abdômen, exatamente. Você colou, Daira? Tá bom. Não, professor. Aí, legal. Já tinha. Senão eu ia falar assim, de acordo com o Google e o Wikipedia, tá falando que é isso. Mas enfim. Então, o cremaster, ele se origina do músculo oblíquo interno do abdômen. Então, sabe quantos acertaram essa questão? Porque ele me manda a estatística também. 51%. É muito pouca gente numa prova de residência acertando a questão. Passei, hein, professor? Passei, hein? Passei, hein? Passou. Acertou essa. Às vezes, uma questão te diferencia dos outros candidatos, né? Meus queridos, perguntas mais. Quem não teve aula prática disso, como está se sentindo? Meio perdido. Meio perdido, Emily Bard. Eu também, professor. Fiquei um pouquinho voando algumas horas, mas depois deu para entender um pouco legal. Mas se tivesse aula prática, ia ser totalmente diferente. Ah, sim, com certeza, galera. Mas vejam bem, a parte teórica, cadê? Nossa, a triste desamparada. Olha aí, aparece comigo, rainha do drama aqui, ó. Mas isso aí, pessoal, vejam bem, vocês não terão surpresa. Por quê? Como eu falei, se você pegar lá ossos da cabeça, ossos da coluna vertebral e ossos aqui do tórax, né, externo, as costelas, vocês vão ver descrições que não tem muito para onde ir, né? Porque tô assim, tá todo mundo triste, desamparado aí, né? Tá chegando as provas. Siga essas bibliotecas que eu falei. Oi, Humberto. Alô. Pode falar. O que falhou aqui para mim, eu não ouvi o que o senhor estava falando, me desculpa, viu? Não, que isso, Humberto. Imagina, isso acontece nessas épocas de remoto. Então, eu estava falando que vocês não se preocupem, pessoal, sobre o aspecto de leitura. Vocês vão ler um Moore, vão ler um Gerard Tortora, Princípios de Anatomia e Fisiologia, vão ler qualquer livro de anatomia que tem lá a descrição dos ossos. O que a gente viu? Eu vou cobrar mais essas particularidades dos ossos na prática. Nós não vamos fazer prova prática, nós vamos fazer prova teórica, correto? O que vai cair na prova teórica? O que todo mundo já viu. Que é o quê? As considerações gerais. Eu gaguejo aqui porque eu tento falar ao mesmo tempo e ler o que está no chat. Vai ser cobrado apenas o esqueleto axial? Não, Maria Luísa, justamente isso que eu ia acabar de falar. Prova teórica vai ser em cima de quê? Daquela aula de sistema esquelético, lembram? Sistema esquelético, as funções, a divisão do esqueleto em axial, em apendicular, a divisão anatômica do corpo humano, medial, lateral, que eu vou fazer com esquelético, como é que está o rádio em relação à ulna? Essas particularidades de osso que eu falei aqui, o corpo vertebral, os processos transversos, isso é mais para a prática. Agora, aqueles conceitos lá da aula teórica de sistema esquelético, né, osteologia, esse é o alvo maior para se cair em prova. Entendem? Professor,
Tem como você repetir para mim quantas vértebras são 3 tipos de vértebras, eu acho que você falou? Isso aí, João, vamos lá. Você tem as vértebras cervicais, elas são em número de 7. As vértebras torácicas são em número de 12. As vértebras lombares são em número de 5. O sacro é um fusionamento de 5 vértebras, formou-se um osso só, e o cóccix, um fusionar de 4 vértebras, formou um osso só. Muitíssimo obrigado, professor. Imagina, estamos aí para isso. E aí, galera... Professor, Oi, pode falar. eu ia te perguntar se quando você finalizar a aula eu posso tirar uma dúvida com você sobre a monitoria. Pode sim, Júlia, claro. Tá bom, obrigada. Você quer ser monitora ou quer monitores? Não, eu estava pensando em ser monitora, mas aí eu queria tirar uma dúvida com você depois. Tranquilo, estamos aí. Então, galera, não se preocupem com aquela vasta dimensão de especificidades dos ossos. Aqueles princípios fundamentais, aquelas considerações gerais sobre o sistema esquelético, aquilo me interessa, certo? É claro que eu posso usar uma questão relacionada a outra com osso, posso, mas eu vou aproveitar e fazer o quê? Termos de direção e relação. Como é que está o húmero em relação ao calcâneo? O calcâneo é osso de que parte do corpo humano? Essas questões mais generalistas, tá? Porque vocês tiveram alguns, né? Osteologia do esqueleto axial, prática. Então, vai ficar para prática, até porque quem não teve terá depois, tá? Então, não se sintam prejudicados, porque a aula teórica de sistema esquelético, ela houve e, junto com a introdução ao estudo da anatomia, é o que eu vou usar para a prova, para as questões teóricas de vocês. Tranquilos? Está todo mundo dormindo? Professor. Oi. Tranquilo, tranquilo, a gente não tá, né? Mas a gente tenta. Tá, beleza. Então, A gente mantém a postura, né? Não pode sair da linha, né, cara? Professor, igual você falou, né? Usar termos de comparação entre estruturas. Mas aí você colocaria a imagem dessa estrutura, a gente teria que gravar onde que elas estão. Não. E João, não grava nada, aprende. Tá bom, professor. Porque, por exemplo, eu posso perguntar, como está a 12ª vértebra torácica em relação com a primeira vértebra lombar? O que é que vocês colocariam? Qual a pergunta, professor? Como está a 12ª vértebra torácica em relação à primeira vértebra lombar? Superior, não? Aí, viu como é tranquilo? Superior. Veja que você precisa saber como é a disposição da coluna vertebral para empregar um termo. Então, eu uso das duas situações, né? Eu não vou perguntar, por exemplo, como é que eu poderia falar? O processo estiloide encontra-se em qual dos ossos abaixo? Não, porque isso aí é para a gente marcar na prática, né? A Lara falou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ler. Então, a prova é a coluna e o crânio, parte de genitália masculina e feminina, não cai agora. Então, Lara, vocês têm que se concentrar no seguinte, prova de concepção, aí tem questão do Luciano lá, de genital feminino e genital masculino, é outro módulo. Prova de bases, aí tem questão do Luciano, por quê? Ele deu introdução ao estudo da anatomia para vocês, ele deu o sistema esquelético. Então, nesses dois tópicos, introdução ao estudo da anatomia e sistema esquelético, nesses dois tópicos que eu vou me concentrar para a prova de bases. Sistema genital masculino é de onde eu vou tirar a questão para prova de concepção. Professor, só outra dúvida aqui. Teve uma hora que você citou a questão de um osso laminar. Seria a mesma coisa que um osso plano?
Muito bom, Joana. Excelente a sua observação, porque eu não ia dormir com essa, né? Quando eu falo osso laminar, esse termo está errado, tá? É como a Joana falou, osso plano, tá? Muito obrigado, Joana. Ossos planos são aqueles ossos, né? Mais largos, né? Onde o comprimento e a largura se sobressaem em relação à espessura. Parietal, externo, o próprio vômer, osso plano. Joana, muito obrigado e parabéns por ficar ligada nesses detalhes. Vejam como vocês ajudam. Obrigado por tudo, professor. Que isso, João. Eu que agradeço vocês a participação, a presença. Se eu não vê-los mais, eu quero desejar do fundo do coração uma ótima Páscoa, que vocês possam estar unidos com a família de vocês e que todos estejam saudáveis, tá? Deus abençoe vocês. Amém, professor. Você também. Você Valeu, manda um professor, você também. Bom.